terceiro depoimento que o Bolsonaro, na volta dele, o presidente voltou ao Brasil faz um mês e meio e de lá para cá já concedeu 3 depoimentos em 3 investigações diferentes. A primeira no caso das joias enviadas pela Arábia Saudita, a primeira audiência. A segunda no caso do 8 de janeiro, em que ele é investigado por suposta autoria intelectual dos atos do 8 de janeiro. E agora esse depoimento de hoje referente à suposta fraude na carteira de vacinação. Roberto Mota, será que essa ofensiva jurídica que está exposto o ex-presidente, Pavinato falou agora em perseguição judiciária, será que essa ofensiva ela pode acabar tendo um efeito contrário do ponto de vista político, fortalecendo o ex-presidente, Mota? Em 2 minutos. Nós já discutimos isso aqui, Brown. A popularidade do presidente Bolsonaro tem um caráter antifrágil, ou seja, é igual a massa de pão. Quanto mais se bate, mais ela cresce. E o Brasil passa por um momento muito delicado. A maioria das pessoas está completamente atônita com os acontecimentos, porque o país sofre de problemas graves. Eu falei aqui de uma operação da Polícia do Rio de Janeiro, alguns dias atrás, que foi feita num complexo de favelas, apreendeu mais de 100 carros e motos roubados, um desmanche de automóveis e uma refinaria de cocaína na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa é uma entre mais de 1.400 áreas do Rio de Janeiro que são dominadas ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Mas uma enorme operação policial é montada para verificar a alteração de registros de vacina de uma pessoa que sempre disse que não tinha se vacinado. A alteração é essa que não trouxe nenhum benefício para a pessoa, não envolveu desvio de dinheiro público, não envolveu caso de corrupção, nada. Só há uma interpretação possível. Trata-se de mais um capítulo dessa busca desesperada para encontrar uma equivalência moral entre o governo do presidente Bolsonaro e os governos do PT. É uma busca desesperada e que não tem fim. Vamos conferir como é que está a nossa enquete. A pergunta está no ar lá no site da Jovem Pan no Twitter hoje sobre a mudança na política de preços da Petrobras, assunto que a gente trouxe aqui já no início do programa de hoje e pedimos a sua opinião também. A pergunta é: você acha que a nova política de preços da Petrobras vai baratear a gasolina? Sim ou não? Por enquanto, 68,33% dos que já votaram dizem que não, a mudança não vai baratear a gasolina. E pouco mais de 31%, agora 31,4% dizem que sim. É só o início da votação, até agora 121 participações. Você vota sempre no site da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br, e também no Twitter, no perfil oficial da Jovem Pan, que é o @JovemPanNews. No site da Jovem Pan, inclusive, além de participar da nossa enquete, sempre entre as 6 e 8 da noite, no horário aqui do Pingos, você encontra a todo momento informação atualizada, informação exclusiva, sempre lá no site da Jovem Pan. Vale a pena você frequentar, navegar pelo site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Cláudio Dantas, queria sua avaliação também do ponto de vista político das possíveis repercussões dessa investigação, de mais essa frente de investigação aberta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito se falou até na possibilidade de que isso pudesse afetar até o relacionamento do ex-presidente com a base dele, afinal de contas colocaria em xeque o discurso que o presidente teve durante a pandemia. Você acha que isso aconteceu de alguma forma, Dantas? Ô Brown, a defesa está alegando isso. A defesa entende que esse inquérito, ao tentar carimbar no Bolsonaro que ele se vacinou ou que ele forjou a vacinação, ela entende que isso acaba prejudicando a imagem do ex-presidente junto à sua base eleitoral. É a alegação da defesa. Eu acho muito difícil que isso aconteça. A base, eu não digo nem a base eleitoral, mas a base fiel, aquele eleitor fiel do Bolsonaro, não importa o que ele faça, ele vai continuar idolatrando o Bolsonaro. Assim como acontece com o Lula, e com tantos outros políticos aí com esse perfil populista, né? De alcance, de grande alcance, de engajamento. E normalmente eles têm essa capacidade de criar um fã-clube. Então nada que você diga se o sujeito roubou, se o sujeito se vacinou, né? Aqui, dependendo de cada caso, nada que você diga, nada que você prove, que você exponha, nada disso afeta esse entendimento. Pode afetar com o eleitor mais de centro, mais racional,
que talvez tenha votado no Bolsonaro como um voto anti-Lula. Mas aí é cenário político. Cenário político, a gente pode tirar a fotografia do momento, mas agora não faz diferença alguma se o Bolsonaro vai ter apoio ou não ter apoio. Hoje, para ele, não faz diferença alguma. Nós não estamos em campanha, ele não vai disputar mais eleição, ele já perdeu a última dele, está com os direitos políticos para serem cassados pelo TSE, então isso dificilmente vai impactar alguma coisa. Nós continuamos vivendo um cenário polarizado, e esse tipo de atuação da justiça, da polícia, sem esclarecer, alongando demais investigações que parecem não chegar a lugar nenhum, inquéritos políticos abertos no Supremo que também parecem que nunca chegam a seu fim, não concluem por nada, acabam deixando a sociedade, de uma maneira geral, ainda mais insatisfeita com a situação, revoltada com a política, e acaba tentando, de alguma maneira, reagir a isso protestando na urna. Não há mais nada a ser feito, a menos que as pessoas resolvam tomar as ruas, se manifestar republicanamente, de forma democrática, contra esses arbítrios. É preciso, de alguma maneira, que isso aconteça, para que a gente possa ter aí um mínimo de razoabilidade no debate público. É muito complicado a gente todo dia aqui estar falando sobre coisas que não deveriam existir, sobre falhas jurídicas, sobre excessos que não deveriam estar sendo cometidos. Como a gente também passou muito tempo discutindo ações e continuamos fazendo de uma outra forma, declarações públicas, comportamentos públicos de presidente, de autoridade, de ministro, que também não correspondem, que também se descolam da realidade, que estão descolados daquilo que as instituições exigem, que as instituições republicanas exigem. Infelizmente, esse é o caos que nós vivemos, chamado Brasil. Em paralelo a isso, Zé, como é que fica a atuação política do ex-presidente Bolsonaro, né? Como eu falei, faz 1 mês e meio que Bolsonaro voltou ao Brasil, mas ainda não tem feito tantas aparições públicas, né? Tá seguindo mais ou menos a linha do que foram aqueles 3 meses de permanência dele nos Estados Unidos, né? Com poucas aparições públicas, né? Talvez agora aqui no Brasil um pouco mais intensas, mas ainda muito esparsas, né? Muito pouco frequentes nessas aparições de Bolsonaro. Isso vai mudar, Zé? Quer que está sendo programado por aí? Como é que vai ser daqui para frente a atuação política do ex-presidente, Zé? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro está todo vapor na política. Por enquanto, ainda ali bastidores, né? Ele tem uma sala aqui na sede do PL, né? Uma sala grande, e é quase todo um andar ali para ele e para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Há uma aposta muito forte do PL, desse grande eleitor chamado Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela é cotada aqui e ali para ser candidata a prefeita, né? As próximas eleições são municipais, mas a indicação do PL é de que não, de que os dois vão percorrer o Brasil e serão grandes eleitores. A eleição de vários prefeitos e muitos vereadores pelo país e contar votos. É isso que importa agora nas eleições do ano que vem. O gabinete do ex-presidente Jair Bolsonaro está sempre cheio. Há filas na agenda dele para conversar. Devo dizer que alguns querem apenas tirar umas fotos com ele, conversar, levam parentes, alguns deputados levam parentes para tirar fotos com o ex-presidente e muitos falam, sim, sobre política. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, considera o Jair Bolsonaro acima do normal na política e pela força com que ele atrai. Onde ele chega, não é preciso nem grandes investimentos em banda de música, não sei o que é atrativo. A atração é ele. E é isso que quer o PL, levar o presidente a visitar o país, né? Em vários estados, até no Nordeste, onde a maioria vota no Lula, né? A maioria é PT no Nordeste. Quando o Bolsonaro chega numa cidade, enche qualquer lugar que ele esteja. Então será, sim, um grande eleitor para o ano que vem e, a partir daí, as eleições de 2026. A gente fala, analisa, vê a possibilidade da Michele se candidatar aqui e ali, mas a realidade natural agora é de que Jair Bolsonaro será candidato. O PL não discute essa história de inelegibilidade, porque ainda não aconteceu, e Michele Bolsonaro será avaliada onde ela fica melhor como candidata. Tudo indica que é senadora aqui pelo Distrito Federal, Brasília.
E olha, Fábio Weingarten fez uma postagem agora há pouco no Twitter falando sobre o depoimento de hoje à tarde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai colocar na tela para você. A postagem diz o seguinte: o depoimento do presidente Jair Bolsonaro transcorreu de forma cortês e republicana, com duração aproximada de 3 horas. O presidente respondeu a todas as perguntas. O presidente reiterou que jamais se vacinou, que desconhecia toda e qualquer iniciativa para eventual falsificação, inserção, adulteração no seu cartão de vacinação, bem como de sua filha. O presidente respondeu que não orientou, não participou de qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado de Direito. O presidente ressaltou que comprou mais de 500 milhões de doses de vacinas, que respeitou a liberdade de cada brasileiro de tomar ou não a vacina e a autonomia do médico. O presidente continua à disposição da justiça como sempre esteve. A postagem feita agora há pouco, às 6h29 da tarde, por Fábio Weingarten no Twitter. Que achou, Pavinato, uma boa linha de defesa? Uma ótima linha de defesa. Curta, concisa, consistente e que mostra realmente que nós estamos vivendo um momento de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pavinato, você era cheio de críticas ao Jair Bolsonaro. Fui quando ele era presidente, porque eu sou um crítico de política, eu tenho que criticar a política. Eu não sou publicitário nem marqueteiro de nenhum presidente. O presidente agora é Lula. Quem chefia a Polícia Federal é o Flávio Dino, que é ministro de Lula. E o Brasil é o mesmo Brasil, com os mesmos problemas complexos, só que sob a chefia de Lula. Mas o judiciário, eu elenquei aqui algumas situações, parece que entrou de vez nesta polarização que ele próprio vem condenando e que é a razão para a qual ele tem apoiado discreta, de maneira mais exaltada, uma PL das fake news para apaziguar o Brasil, etc. e tal. Desculpas esfarrapadas. Colocando Bolsonaro numa saia justa com a questão das joias, que nada mais é do que uma versão mais amena, porque a própria família Bolsonaro entregou as joias à Polícia Federal, do que o caso dos containers de Lula, em um dos quais nós tínhamos um Cristo do século XVI de valor inestimável, de valor superior até mesmo a das joias. É possível, se o valor é inestimável. Depois, a questão da graça de Bolsonaro ao Daniel Silveira ser derrubada em nome de um princípio administrativo, da impessoalidade do ato administrativo. Ao mesmo tempo que a Lula não se requer o princípio da impessoalidade do ato administrativo para indicação no STF. A gente vê o TSE multar pesadamente 27 milhões a coligação do presidente Jair Bolsonaro por uma litigância de má-fé, porque, segundo o relator, aliás, que nem deveria ser o relator, não houve sorteio, a ação carecia de provas. Ao mesmo tempo que uma ação da coligação do PT, o Brasil da Esperança, esperança do que não sei, é acolhida sem fundamento jurídico nenhum contra o Deltan Dallagnol. Depois nós vemos as Big Techs serem responsabilizadas por, vamos dizer, colocarem o Congresso numa saia justa com relação à PL da censura, porque eles têm uma opinião contrária e parecida com a da direita quanto a esta PL. Mas esse judiciário não diz nada com relação às emendas que foram julgadas inconstitucionais pelo próprio STF, mas que são usadas para comprar votos e prostrar, muito mais do que a opinião das Big Techs, o Congresso Nacional. Nós vemos um judiciário que vê crimes horrorosos, imperdoáveis, às pessoas do 8 de janeiro, mas que não enxergam os crimes básicos e cometidos com a mesma gravidade pelos integrantes do movimento do Sem Terra. Nós vemos um judiciário que acusa Moro de ter sido suspeito, parcial e anula condenações, ao mesmo tempo que não vê nem suspeição nem parcialidade do novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, que doou R$13 à campanha do PT e cuja sigla eletrônica na Justiça Federal era LU22. Nós temos uma justiça que proíbe
chamar Fernando Henrique Cardoso de ladrão, e vocês sabem porque eu disse Fernando Henrique Cardoso, e ao mesmo tempo permitem que Lula chame Jair Bolsonaro de genocida. Nós temos uma justiça que derruba perfis de direita, mas não derruba perfis de esquerda. Uma justiça que prende Torres, mas deixa solto G. Dias. Temos uma polícia que está preocupada com a falsidade da propriedade de um cartão de vacina, mas não está nem aí para a falsidade da propriedade de imóveis registrados em cartório. Se isso não é perseguição, meus amigos, vocês precisam redefinir esta palavra no dicionário.